Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? A prof quer que vocês se concentrem, peguem a apostila, ciências, página 20, tá? O caderno, vocês precisarem fazer alguma anotação, ou vai anotando na apostila, como vocês acharem melhor, tá bom? Hoje a aula vai continuar sendo sobre células, mas nós vamos entrar em divisão e diferenciação celular, tá bom? Antes eu queria dar um recadinho. A aula passada eu pedi para vocês fazerem um questionário, finalizando o capítulo 1 sobre células, lembra? Estudamos sobre células vegetais, animais, tá? Eu ia fazer a correção hoje, porém nós vamos começar a usar uma ferramenta nova de reuniões, que é o Meet, M-E-E-T. Então, vocês precisam baixar esse aplicativo, é um aplicativo do Google, é seguro, tá? Vocês baixem no celular de vocês. Aí amanhã de manhã, ao invés de prof mandar vídeo aula para vocês, eu vou mandar um link e vocês entram e nós vamos fazer uma reunião. Olha que legal. Aí nessa reunião eu vou fazer a correção, a gente tira dúvidas, a gente conversa, tá? Não todo mundo ao mesmo tempo. Horas liga o microfone, desliga, né? Tem um método para nós seguirmos para dar certo, tá? Então, é muito importante que todos estejam presentes na aula. Às vezes alguém deixa para fazer a aula depois, um pouquinho mais tarde, mas a reunião não tem como voltar e nem como gravar. Então, vocês precisam estar presentes, tá? Pra gente poder corrigir, tirar dúvidas. Então, a prof vai trabalhar assim agora. Nós vamos ter as videoaulas. Vocês precisam estar sempre com a apostila para ir seguindo, para depois não se perder. E questionário, correção, tirar dúvidas. E aí a gente volta para as videoaulas, tá bom? Então vamos lá, página 20 da apostila. Vou tentar falar mais devagar para vocês entenderem, para vocês não se perderem, que a prof é acelerada. Eu já tô doida aqui para me mexer, tá bom? E vamos lá. Hoje a matéria divisão celular é bem interessante, mas precisa prestar bastante atenção, que até a prof às vezes se confunde, tá bom? E acho que vai ser muito legal, mas eu preciso que vocês estejam atentos para compreenderem da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos lá. Logo que vocês abriram a apostila na página 20, vocês já estão vendo uns desenhos de umas células que estão querendo se dividir, né? Tem uma que tá assim, fazendo assim, tipo, parece que ela vai até se soltar já e virar duas. Então, esse é o processo que na página 21 estão falando mitose e meiose. Então, vamos começar pensando que nós, como seres humanos, viemos de uma única célula. Como assim? Se nós pensarmos que um gameta feminino, um gameta masculino, vou pôr aqui, ó, pegar eles aqui. Um gameta feminino e um gameta masculino. Gente, esquece a letrinha aqui, não tem nada a ver, tá? É só um brinquedinho. Vamos pensar como um gametinha e um gametão. Eles estão aqui. Quando eles se encontram, os gametas, eles têm 23 cromossomos, tá? Quem são os cromossomos? São as moléculas de DNA. DNA é onde está todo o nosso código genético. Nossa genética são as nossas características físicas, biológicas, químicas, né? Porque você tem a boca do seu pai, sei lá, o olho da sua mãe, as suas características, né? Não falam focinho de um, cara do outro. Então, é isso. No meu caso, diz que eu tenho a cara, o focinho, é tudo da mãe. Tá bom? Então, as suas características, por incrível que pareça, mas é muito legal, genética, né? É difícil. Isso aqui é uma introduçãozinha que nós estamos fazendo, mas já é um fantástico mundo novo. Então, você entender que um gameta feminino, um gameta masculino, ao se encontrarem, eles vão ser 46 cromossomos, que serão a sua
o seu início, né? Porque quando eles se encontram, eles viraram zigoto. O zigoto também é chamado de célula ovo. Quer dizer o quê? A partir daqui, vai virar a nossa formação. Ela vai começar a divisão e você vai surgir e depois crescer e depois cicatrizar, né? Você faz um machucado, né? Machuquei, não tô com nenhum machucado, mas enfim, vamos supor, ralei aqui a mão. Quando você rala a mão, células suas que formaram tecido, né? Que nós vamos estudar depois, se perderam de você, né? Estragou. Como que vai ser feita essa regeneração? Através desse processo de divisão celular, tá bom? Através da mitose. Então, vamos começar pela mitose? O que vocês acham? O professor já deu um exemplo aqui, ó. Então, a mitose vai fazer o quê? Essa regeneração celular do seu tecido. Então, toda vez que você tiver um machucado que tá sarando, é a mitose trabalhando. Quando vocês crescem, né? Nossa, a pessoa cresceu e tal. Mitose. Aquela uma célula, seu zigoto, a célula ovo, ela vai começar uma divisão celular. E vai se replicando, tá? Então, ó, temos aqui uma. Ela vai se replicar. Aí, ela vai se tornar duas iguais. Quando ela se replica, ela fica igual, porque o seu DNA vai estar igual geneticamente, você tem que estar igual, então a célula vai estar igual, tá? Por enquanto só a divisão, a diferenciação na próxima. Então vamos pensar em divisão. Então, ó, vou tentar fazer um esquema aqui com vocês, tá? Na página 21, vocês vão ter a célula se dividindo. Aqui, ó, eu vou tentar mostrar pra vocês como que acontece. Ó, cadê minha célula? Deixa eu tirar essas daqui, que essas são o próximo exemplo. Tenho aqui a célula e está aqui meu material genético, meu cromossomo tá aqui bonitinho. Aí, dentro da própria célula, ele vai se duplicar. Então, ó, ele duplicou. Tá vendo que virou 2, ó? 1, 2. Quando ele se duplica, digamos assim, o espaço vai ficar pequeno, tá? Pra vocês entenderem. E ele vai começar a aumentar aqui, na parte da membrana plasmática, pra se dividir. Como se fosse aqui, ó. Ó, vai fazer assim e... Tá dando pra ver? Dividiu. Quando ele se divide, metade vem pra cá, metade vem pra cá. E virou duas células iguaizinhas à primeira. Lembram? A primeira estava aqui, né? Virou duas iguaizinhas. Então, quando ele se multiplicou, nós tínhamos aqui os 46. Vamos voltar pra matemática. Os 46 virou 92, quando multiplicou, certo? Eles se dividem e tornam duas com 46. Certo? Isso é a mitose. Uma célula vai gerar duas células, vai se multiplicar para duas iguais. 46 cromossomos, a mesma coisa, tá? E aí depois essas duas vão fazendo o mesmo processo e essa é a divisão celular pela mitose. Então, quando a gente pensa em mitose, a gente vai pensar uma célula vira duas células com material genético igual, 46 cromossomos. Gravaram? Ela está presente em que processos? Crescimento, cicatrização, tá? Mitose. Agora vamos para a meiose. A meiose, ó, vocês viram aí, né? Aqui, ó, processo da mitose e aqui o da meiose. Vou tentar exemplificar bem para vocês também, tá bom?
A meiose, ela vai formar os gametas. Lembra que eu falei lá no começo dos gametas? Porque através dos gametas a gente entende aqui esse processo, que ele começa lá, certo? Só que para ele ser formado, foi feita uma meiose. Então, calma aí que eu vou explicar melhor. Então, o gameta tem 23 cromossomos. Lembra que eu falei? Então, vamos matematicamente. 46. Multiplicou, 92. Dividiu, 46. Divide de novo, 23. E agora? Aqui na apostila tá mostrando também com as flechinhas. Então, eu preciso de 23, por quê? Porque a meiose, você pensa sempre em meio, para você não esquecer, não errar, tá? É importante gravar isso. Vocês vão precisar depois, quando for estudar genética, tá? Quando estiver lá mais pra frente, vocês vão precisar entender legal. A prof tá dando hoje é só uma pincelada, tá? É muito mais complexo. Então, se vocês entenderem a base, depois fica mais fácil, tá? Então, meiose, meio. O cromossomo vai se dividir ao meio, certo? Que vai formar os gametas. Então, vamos lá. Ele vai... Vou fazer aqui, calma aí. Cadê? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. A célula tá aqui. Tá? Vamos pensar aqui, 23, 23, 46. Tá bom? Fiz a célula assim pra gente poder ficar mais fácil de entender. Aí ele vai se dividir aqui. O gameta. Ele vai se multiplicar. Aqui o cromossomo, tá, gente? O cromossomo. Se multiplicou. Aí ele precisa expandir, certo? Ele vai fazer a divisão da célula. Essa célula vai fazer a mesma coisa aqui, ó. E vai virar duas. Aí eles estão aqui. Tá? Dá pra ver? E aí eles vão se dividir de novo. Só que quando eles vão se dividir, eles não se duplicam, eles só se dividem. Tá? Aqui aconteceu primeiro a multiplicação, né? Aqui não, que eles só vão se dividir. E tá? Que aí formou o gameta. Aí aqui tivemos uma meiose. Por que a meiose é importante? Porque ela vai ser importante na reprodução. Então, a meiose vai acontecer sempre nas células reprodutivas, tá bom? Que aí vai estar aqui, metade do código genético de cada indivíduo. Entenderam? Então, ó, matematicamente falando aqui, tínhamos os 46, fomos para 92, voltamos para os 46 e dividimos em 23, formando 4 células com metade dos cromossomos. Então, uma célula, né, que estava aqui. Vocês gostaram da minha célula? Uma célula que estava aqui, quando ela foi se dividir, ela dividiu em duas e de duas em 4. Então, ela formou 4. Então, uma vira 4. Porém, com metade do código genético. Meiose. Mitose. Uma vira 2. Com o mesmo código genético, a mesma quantidade de cromossomos. Os 46 cromossomos. Tá? Meiose. Uma vira 4 com 23 cromossomos. Então, é isso. Tem que pensar uma para 2, uma para 4. Mitose, meiose. Mitose, crescimento, regeneração celular de qualquer forma, né? De cicatrização e tal. Meiose, reprodução. Tá? Vai estar sempre associado ao nosso sistema reprodutor.
Gente, deu para entender? Nós vamos entrar depois em diferenciação celular, o que faz as células serem diferentes. Nesse processo, quando a célula está em formação, né? Quando nós estamos em formação, é que a célula vai se diferenciar para quê? Para determinadas funções. Então, no início, ela está assim, está como nós vimos na aula passada, e depois elas vão ter as diferenciações para poder executar funções distintas com perfeição, que o nosso organismo é praticamente perfeito. Eu vou dizer praticamente porque eu sou muito chata, mas provavelmente é perfeito, tá? São inúmeros detalhes biológicos incríveis que a ciência vem descobrindo aos poucos, né? A gente não sabe tudo. A gente não sabe, por exemplo, por que entra na puberdade, né? Exatamente, que fator, que chavinha que liga. E essas descobertas todas é muito importante para a gente entender como a gente funciona, né? Isso ajuda bastante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que a prof tenha conseguido exemplificar legal aqui. Tem vídeo na página... Cadê que eu vi o QR Code? Aqui, ó. Na página 22, tem aqui, ó, tem um 3D. A prof abriu, tá bem legal. É rapidinho, 1 minutinho, que mostra a reprodução, como que acontece o encontro dos gametas. Se vocês conseguirem abrir, espero que vocês consigam. Foi bem rapidinho. E é bem legal que vocês veem como estaria acontecendo algo que a gente não vê, mas que a gente sabe que acontece. Beleza? Beijo, bom estudo. Espero poder vê-los amanhã. Tchau!